iniciais, né, elas acabaram fazendo com que a gente atrasasse, mas não é nada ruim não, são perguntas boas. E aí, como eu demorei para responder, a culpa é minha. Nós vamos então começar o nosso estudo. A Maria Tereza vai fazer a oração inicial para a gente. A Dom Maria. Jesus, que nesse momento nós lembremos do Senhor, do simbolismo da sua existência aqui na Terra, do que o Senhor nos trouxe, de amor e de conhecimento. Um conhecimento que vai além do conhecimento intelectual que tantas vezes nós buscamos, acima do conhecimento das tuas leis, que são as leis de Deus, que nos criou e que nos alimenta ao longo das nossas encarnações. Que busquemos as suas leis, o ensinamento profundo que elas trazem sobre nós mesmos, conhecimento dos nossos defeitos, da necessidade da nossa renovação diária e de estarmos sintonizados com o Senhor, pelo coração, acima de qualquer fala, de qualquer pensamento que está desligado do nosso íntimo. Nós temos feito isso ao longo das eras e o Senhor tem nos esperado pacientemente, como uma mãe. Mas que então busquemos o Senhor com toda a nossa força, o nosso espírito mais ligado aos bons espíritos, entendendo a realidade profunda do plano espiritual, buscando nos alinhar a ela, com responsabilidade e diligência. Obrigada pelo domingo de bênçãos e de luzes. Nós te agradecemos, Mestre, por tudo. Vamos no João, capítulo 6, versículo 36. E aí nós temos, cada versículo tem um significado muito especial, relembrando que quem escreveu os evangelhos, os evangelistas, o fez de forma inspirada. No caso do Lucas, ele escreveu cerca de 80 anos depois da morte do Cristo, ele foi fazer investigação para escrever. No caso de João, ele foi o discípulo do Cristo. Mateus escreveu alguns anos depois, João escreveu cerca de 20 a 30 anos depois da morte de Nosso Senhor, nos evangelhos. Mas eles foram inspirados. E nós percebemos que alguns versículos, eles têm um significado muito profundo. Ele abrange a psicologia humana, a psicologia dos encarnados e dos desencarnados. E por isso que nós ficamos um bom tempo conversando, né? Então, eles trazem informações profundas do mundo espiritual, do comportamento humano. O Cristo veio para trazer o caminho da felicidade para o homem. Aí a pessoa pode ter na cabeça dela que o caminho da felicidade é o que ela acha, né? Mas aí a gente respeita tudo. No entanto, se há um pouco de fé e de humildade, e a gente entender quem foi o Cristo, não só pela parte racional desse homem simples que modificou a história da humanidade, dividindo as eras em antes e depois dele, mas pela fé, pelos milagres e não apenas por acreditar no que falam. Houve um tempo em que os sacerdotes eles eram necessários para explicar a Bíblia, porque as pessoas não sabiam ler.
Vocês acham que 300, 400 anos depois de Cristo, todo mundo era alfabetizado? Tinha escolinha? Tinha pré-primário? Não tinha isso. As pessoas pobres sabiam ler e escrever? A maioria das pessoas era pobre ou rica? Pobre, servo, como é que elas iam ler? Então elas precisavam dos sacerdotes para interpretar para elas. Com o passar do tempo, com o advento da escola, nós tivemos aí a primeira universidade que foi na Europa, no Ocidente, né, por volta do século VIII, principalmente com as invasões de Carlos Magno, para poder fazer a unificação, a começar pela França. A gente vai verificar que quando começam as universidades, o ensino ele era dado por tutores e professores contratados pelas famílias ricas para ensinar filosofia para os filhos. Filhos, com O. As mulheres não. As filhas de Dom Pedro II, no Brasil, fazia parte da educação delas costura e música. E eram só filhas. Se fosse homem, seria astronomia, matemática. Diferente. Então, os homens poderiam estudar. As mulheres não tinham isso. Nós vamos lembrar que Pitágoras foi o primeiro filósofo, isso no século V a.C., a aceitar mulheres nas palestras dele. Os outros não aceitavam. E ele aceitava no primeiro módulo da palestra, em que era uma coisa mais simples. Ele aceitava mulheres e crianças, depois, na segunda parte, só os homens. Então, de acordo com essa situação, o estudo começa a ser feito mesmo após o Renascimento. O Renascimento pegou do século XIV ao século XVI na Itália, mas chega ao século XVII nos outros países, que demorou um pouco mais para chegar. Naquela época não tinha internet, correspondência era por cartas, né? E depois a imprensa que começa a crescer naquela época, e os livros saíam com muita dificuldade, eram muito caros, tinha um problema do papel também. As informações demoravam para chegar. Então, era necessário que as pessoas lessem e interpretassem. A Bíblia era em latim. A primeira vez que uma Bíblia foi traduzida, já depois, né, no Ocidente, depois do Renascimento, para o vernáculo de um país, foi em alemão por Martinho Lutero, que traduziu do latim para o alemão. Aí, eles precisavam interpretar para a gente. Agora me fala, por que eu falei tudo isso agora? Tem justificativa para o indivíduo se dizer cristão não ler a Bíblia? Sendo que lá está a vida do Cristo, na qual a pessoa se diz cristão. Porque ele está achando que cristão é o quê? É uma tarja que você usa e fala assim, por quê? Porque é genético. Meu pai era, minha mãe era, também sou. Então não tem lógica. Evidentemente que hoje todos podem ler, fazer a sua interpretação. Lendo com cuidado, e aí vem outra história complexa, que lê uma coisa, estudar é outra. Então o indivíduo, quantas vezes ele lê uma página de um livro qualquer, aí ele chega lá no final, ele percebe que ele não conseguiu ler, foi nada. Chega lá embaixo, está pensando em outra coisa. Aí começa a ler de novo. Aí ele chega no final e fala, nossa, pensei em outra coisa, da outra coisa que eu tinha pensado. O controle dos pensamentos é fundamental. Então, ler é uma coisa. Ele vai ler. Depois, ele vai estudar. Aí nós vamos ver no nosso próprio evangelho um espírito falando assim, e ele fica triste de ver que as pessoas não levam em consideração a leitura dos evangelhos. Poderia fazer tanto bem para elas. Então, hoje nós podemos ler, interpretar e ver quem foi Jesus. Ora, sendo Jesus o representante de Deus, eu acreditando nisso, que sentido faz eu não dar toda a atenção possível para isso? Só se eu achar que eu sou melhor que o Cristo. Ah, mas eu não acho. Não, é o que você está falando. Mas e o comportamento? René Descartes falou, para conhecer uma pessoa, não preste atenção no que ela diz, mas no que ela faz. Então vamos pensar sobre isso, a realidade da nossa vida. A maioria das pessoas que se diz cristã, ela o é porque leu e entendeu ou porque a sociedade disse para ela ser e ela aceitou? Primeira e segunda opção. Nós sabemos que pela lógica é a segunda, né? Concorda? Dos que leram, quantos entenderam de fato?
Ou quantos se esforçaram para entender e não foi lido por desencargo de consciência? Então, a partir daí, o que a gente vê acontecer tantas vezes são as pessoas dando opinião sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como orar, como falar, como se deve proceder, sem que tenha tido uma leitura anterior. Para mim, é o mesmo caso do pessoal que falou que vacina não funciona sem conhecer. É a mesma situação, porque falar sem conhecimento de causa e ainda tentar impor, a única explicação para isso é petulância com ignorância. É preciso ler. Ah, mas eu não tenho tempo para ler. Sério mesmo? Você não tem tempo para ler sobre as informações daquele que fez o universo e você, se você acredita nisso? Então não faz sentido. Ah, mas se você não quer fazê-lo, então é porque o que você diz está em desacordo com o que você faz. Nós vamos lembrar do próprio Cristo falando hipócritas, raça de víboras. Ou seja, você diz uma coisa, acha que aquilo está certo, mas você faz outra. Então, vem a pergunta muito profunda aqui. Por que nós não lemos? Hoje está aberto para todo mundo. Tem livro em inglês, português, pode escolher a língua que você quer. Lê o que você quiser. Eu prefiro que seja português, né? Nossa língua nativa está mais fácil. Mas, se você quiser aprender o inglês erudito, compre a Bíblia em inglês. É realmente erudito. Aí você vai ver que o erudito do inglês é mais próximo do latim do que a gente imagina. Aí o que acontece? Tendo essa informação, por que eu não faço? Qual é a causa profunda de por que eu não faço? O que está por trás disso? Porque para fazer eu teria que modificar os meus hábitos. Quem me ensinou os hábitos que eu tenho hoje? Eu acho que fui eu, equivocado. Foi o ambiente que você viveu, isso já está demonstrado. Você nem percebe, mas os próprios artistas já falaram em duas músicas nacionais, uma de rock e outra da música popular brasileira. A canção foi escrita por aquele indivíduo que parecia que tinha uma andorinha de fora da boca, Belchior, cantado pela Elis Regina. Como os nossos pais, ainda somos os mesmos e fazemos como os nossos pais. E depois, o filósofo formado em letras pela UNB, chamado Renato Russo, que como os nossos pais, o que vocês vão ser quando vocês crescerem. Então é interessante que, de acordo com isso, eles perceberam filosoficamente que a gente repete aquilo que a gente aprendeu. E algumas vezes, se o indivíduo não pensar sobre ele mesmo, meditar sobre ele mesmo, ele não vai descobrir que ele está repetindo. Ele muda uma coisa ou outra do ambiente que o envolve, da escola que ele foi, dos colegas que ele conviveu, mas muda muito pouco. Ele vai repetindo. Então, por isso que a humanidade vai em passos lentos. Nós podemos até lembrar de outra música. Assim caminha a humanidade, né? Daquele também famosíssimo, que eu esqueci o nome. Lulu Santos, muito obrigado. Assim caminha a humanidade. Em passos lentos, né? E sem vontade. Então, a questão é que nós vamos fazendo devagar. Vamos pegar o próprio Emmanuel falando assim, há milhares de anos nós temos encarnado e desencarnado, dando passos muito pequenos para a nossa evolução. Ele fala isso no livro Fonte Viva. No livro Fonte Viva, ele fala. Por que ele fala assim? Porque ainda nós não assumimos a responsabilidade sobre a nossa própria vida. E vamos levando. Então aqui fica realmente uma conversa bastante importante para nós nos perguntarmos por que nós não estamos lendo por nossa conta. E se nós estamos lendo, é o primeiro passo, eu estou lendo para aprender e fazer ou por desencargo de consciência? Se eu estou lendo e quero aprender, a minha vida muda completamente. Porque aí eu passo a enxergar as coisas diferentes. Aí nós vamos lembrar da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que agora eu lembro. Qual o melhor método que nós devemos fazer para nos melhorar aqui na Terra? Algo assim. Os Espíritos respondem, o sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. E nós temos verificado nos estudos de psicologia, e temos feito até de certa forma a parte, que aquilo que se diz para a felicidade do ser humano
hoje é idêntico ao que o Cristo tem ensinado há 2000 anos. Impressionante. Primeira informação, e nós temos, se alguém quiser, pode me mandar o pedido que eu mando, 5 ou 6 artigos mostrando a eficácia da prece feita pelos outros para o indivíduo, que melhora a saúde, efeito de medicamento, qualidade de vida. As pessoas que oram, meditam, yoga, meditação, que seja, elas são mais felizes dentro dos conceitos de felicidade da psicologia moderna. As pessoas que auxiliam os outros e têm trabalhos voluntários de caridade adoecem menos e dão menos trabalho para os médicos quando estão doentes em cuidados paliativos. Isso é pesquisa feita na Europa e nos Estados Unidos. E tem um pesquisador brasileiro que tem trabalhado com isso na Universidade Federal de Juiz de Fora e tem citado esses artigos. Nós temos artigos até feitos por um suíço que demonstra que não há outra maneira de explicar algumas características de algumas pessoas, principalmente crianças que falam línguas, que não seja pela reencarnação. O ano passado, os Estados Unidos estavam comemorando 20 anos da descoberta científica da reencarnação, um grupo de pesquisadores americanos. É porque não chega para a gente que a mídia manda informações que interessam para ela, que interessam aos grandes grupos, mas isso em termos de ciência. Então, muitas vezes as pessoas falam que a gente, quando fala de oração, de espiritualidade, não está falando de ciência, pois há 4 anos atrás nós fomos num congresso feito pela USP e por um departamento de psiquiatria da USP, sobre espiritualidade como auxiliar de processos psiquiátricos e psicológicos, com vários artigos escritos a respeito. O que nós estamos falando dessa importância em relação a essas coisas? Como assim que o que o Cristo falou está na psicologia de hoje? Um grande pesquisador americano, maior na área relativo a estudos da capacidade intelectual, chamado Howard Gardner, que começou os estudos em 1983, ele conceitua inteligência em 8 tipos. Primeiro tipo, que é o mais comum aqui no Ocidente, que é a linguagem, capacidade do indivíduo de falar, se comunicar, escrever, se expressar e conquistar pela palavra. Emprego, simpatia, empatia. A segunda é o chamado raciocínio lógico-matemático, que tem a capacidade de se organizar, de ordenar as coisas, de fazer contas, de se exprimir através de conceitos lógicos e objetivos. O terceiro é o raciocínio espacial, a capacidade de visualização em 3 dimensões, importante para os pilotos, né? Principalmente dos aviões que a gente está lá. A gente espera que eles tenham essa inteligência bem desenvolvida. Não é mesmo? O quarto chama corporal sinestésico, que é a habilidade motora do indivíduo. E aí nós vamos encontrar aí nos atletas, né? Nós vamos pegar, por exemplo, alguns jogadores, como falar dos brasileiros, o Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Pelé, uma habilidade absurda para poder enxergar o campo, fazer movimentos rápidos, sair dos adversários, falando do futebol. Nós vamos pegar o Michael Jordan do basquete, por exemplo, e alguns outros aí. Aí a outra é a inteligência musical, considerada a inteligência mais fácil de se desenvolver, porque em qualquer idade o indivíduo pode desenvolver essa inteligência. A sexta, ele chama de interpessoal. Olha só que interessante. A inteligência interpessoal, ela dá ao indivíduo a capacidade de entender os outros, de ter empatia pelos outros. É a capacidade de olhar para os outros e poder auxiliar de alguma forma e compreender além daquilo que a pessoa diz, de conseguir interpretar se a pessoa está com umas necessidades emocionais, está triste, está deprimida, está ansiosa, pela análise da fala dela. Então, essa é uma inteligência chamada interpessoal. Isso me lembra o nosso Senhor Jesus Cristo, não? E a intrapessoal, a número 7, que é bem interessante, que ela diz assim, a capacidade do indivíduo de sair de fora de si mesmo e enxergar a realidade por outro ângulo que não seja o seu.
é a capacidade de entender experiências espirituais. O indivíduo escreveu isso no artigo científico. Olha que interessante. Olha, você sair de si mesmo para enxergar o outro, isso aí não é faça aos outros o que gostaria que os outros te fizessem, de uma certa maneira. E para terminar, a oitava chama a inteligência naturalista, que está relativo à capacidade das pessoas de cuidar dos animais, das plantas, de entender a ordem da natureza e do universo, de entender a natureza que o envolve. Como o indivíduo, por exemplo, lá na fazenda, até analfabeto, ele tem essa inteligência que ele entende os ciclos da natureza em termos de estações, a época de plantar, de regar, de colher, essa situação toda. Então, isso nós estamos falando de 1983, que aumentou o estudo sobre isso, a divulgação, no ano 2000. 2000. Então, veja que o indivíduo volta a um tipo de inteligência que está associado à felicidade do indivíduo, porque a inteligência ela está associada à capacidade que o indivíduo tem de ter uma vida satisfatória em termos físicos, mentais, intelectuais e espirituais, segundo o conceito desse autor que eu citei. O que significa isso, de uma certa maneira? Não é, hoje está sendo descoberto por análises científicas do comportamento humano que o Cristo falou há muito tempo atrás: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse indivíduo escreveu um texto dizendo assim: eu ainda não tenho condições de aumentar para 9 o número de habilidades, porque eu colocaria a inteligência moral como nona. Mas, até o momento, a comunidade científica e a sociedade não aceita muito bem isso. Olha só, a maturidade desse indivíduo. E aí, isso está associado a quê? O que hoje a psicologia quer do indivíduo? Que ele seja um indivíduo feliz, que ele viva bem. Para ele ser feliz e viver bem, olha as coisas que estão sendo colocadas: oração, espiritualidade, interação com a vida alheia, entendimento do próximo e olhar o mundo e os outros como se não fosse do seu próprio ponto de vista, que é o que a gente estuda aqui. Fique à vontade, Marta. Pode falar. Ô, Marta, se você quiser ligar o microfone, é só falar. A gente está vendo a mão levantada. Ah, bugou? Será que ela está tentando apertar o microfone e está acertando a mão? Não? É, então tá bom, não tem problema. É porque nesse momento, assim, vamos dizer, no ápice, né, da conversa, com esse tanto de pergunta, eu achei que era uma pergunta mesmo. Mas aí, então, terminando esse bate-papo inicial, vocês compreendem que alguns versículos, ou somatório dos versículos, fala de coisas extremamente importantes do nosso íntimo, do que nós somos e do que nós devemos fazer para poder sermos melhores. Aquilo que o Cristo ensinou é, na verdade, um caminho de melhora íntima e de felicidade. Tem como um indivíduo achar que ele é feliz vendo os outros sofrendo? Porque o egoísta ele não é feliz. Se ele achar que o bem da sua felicidade é ele estar bem e não importa os outros, não tem como ele ser feliz. Hoje nós sabemos disso. Podemos pegar isso no nível do céu, né? Para a gente interpretar o céu. De acordo com um padre, um bispo, na verdade, francês, no século XIX, ele falava assim, que Deus fez o céu e que o deleite dos eleitos era olhar para baixo e ver os seus inimigos sofrendo. Eu não sei como é que alguém consegue interpretar que você vendo os outros sofrer, você vai ser feliz, mesmo que seja seu inimigo. Porque é natural que a gente tenha empatia, não é mesmo? E olha que eu não quero nem falar do tipo de sofrimento que ele comentou. Mas tá bom. Mas já vos disse que também vós me vistes e não credes. Por isso que eu estou falando isso tudo. Olha que interessante. Vós me vistes e não credes. Quantas vezes a gente vê na nossa frente acontecendo conosco as realidades espirituais e nós fechamos os olhos? Porque nós não aprendemos a ter a capacidade nem de pensar no bem. Nem de pensar no bem. Vamos pegar o exemplo de Cristo. O que Cristo fez de mal para os outros? Pois é, e se você fosse um fariseu, você acha que o Cristo fez mal para você? Sim, por quê? Porque está pregando algo que vai contra o que os fariseus gostavam. Porque ele pregava o íntimo
e não as práticas exteriores. Ele falava para os fariseus: não cobrem as orações das viúvas, das pessoas necessitadas. Vocês estão colocando condições exteriores para as pessoas acreditarem e ir para o céu. Aquilo era interesse deles. Então, eles se sentiram mal. Então, tem gente que vai se sentir mal com as informações sobre o Cristo? Sim. Por quê? Porque vai contra o interesse delas. Porque elas não aprenderam a pensar sobre o que realmente é bom. Qual foi o interesse do Cristo aqui na Terra? Vamos começar. Financeiro? Conta a história que ele pediu algum dinheiro para alguém. Conta a história, gente. E quando eles estavam devendo o imposto, na frente dos fariseus e do povo, ele pediu para os apóstolos pescarem. E para abrir a barriga do peixe, lá tinha uma moeda para pagar o imposto. Veja que situação interessante. Vocês lembram que os apóstolos estavam pescando e não conseguiram nada? E eles dependiam do peixe para viver. A vida deles era dependente, o alimento, né, do peixe que eles pescavam. E passaram o dia sem pegar nada. O Cristo falou: vai e deita a rede do lado direito do barco. E encheu tanto que chamaram os outros para poder retirar aquela quantidade de peixe que estava ali. E aí pessoas, tem um caso na sinagoga, que a pessoa com a mão mirrada, você quer ser curada? Quero. E a mão volta ao normal na frente de todo mundo. E assim que termina aquela narração de Lucas, vem, ele fala assim, e o chefe da sinagoga ficou com muita raiva e falou: por que você, tendo 6 dias para curar, curou no sábado? Por que não perguntou para o cara que estava com a mão mirrada se ele queria ser curado só na segunda-feira? Ou no domingo? Tem umas coisas que não tem lógica. Então, olha só. Mas já vos disse que também vós me vistes e não credes. Aí agora é hora da gente perguntar para a gente: o que a gente viu e não acreditou? Eu ia falar: não crio, né? Não existe. Não. E não acreditou. O que aconteceu na nossa vida que a gente não está acreditando? Então, eu vou falar para vocês, eu passei por isso mais de uma vez. Eu era menino, tinha 8, 9 anos. Estava lá na minha cidadezinha pequenininha chamada Piuí, que tinha umas 4 ruas só. E cadê? Tinha mais. Eu estava andando, um espírito fala para mim: vai para sua casa, e sua tia chegou. Eu falei: não faz o menor sentido, numa quarta-feira, não é nem férias, como minha tia chegou. Não tinha combinado nada. Vai para sua casa, e sua tia chegou. Eu falei: eu vou só para mostrar que esse espírito está errado ou que a minha cabeça está errada. Porque eu não acreditei que era um espírito. Eu não sabia, 8 anos de idade, eu não tinha noção. E o espírito estava conversando comigo, eu achei que era a minha cabeça. Eu falei: quando a minha cabeça fala alto e em bom tom. Aí eu fui. Chego lá, tá a minha tia, marido e os filhos, que estavam indo para a casa de outro parente e resolveram fazer um desvio e passar lá em casa para almoçar. Minha mãe estava toda feliz, porque não avisaram, chegaram na hora do almoço. Mas tudo bem, aconteceu isso. Eu falei: que situação. Guardei aquilo comigo. E aí eu peguei o espiritismo com mais força ainda, estudei. Aí desconfiei, com 19 anos. Estava desconfiado. Não sei não. Esse espírito fala comigo, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou desconfiar. O espírito fala assim: levanta, vai ali, pega aquele livro, você vai abrir. E ele falou uma palavra que eu não conhecia. Infelizmente, eu não lembro a palavra. Se eu inventar aqui, eu vou estar mentindo, porque eu não lembro. Não, esse foi outro caso. Aí eu fui lá, peguei, abri. No que o livro já abriu lá na página para a palavra aparecer. Eu falei: essa palavra eu não conhecia. E ela foi ditada claramente, letra por letra. Melhor continuar acreditando. Bom, que deu mais força. E depois, uma situação muito difícil. Eu sonhei, que estava passando uma situação complicada, eu sonhei, e o espírito encarnado, é um amigo encarnado, na verdade, um orador espírita, que eu já conhecia, falou para mim assim: Thales, resiliência. Eu não sabia que era resiliência. Eu conhecia bastante palavras, mas eu não sabia o que era resiliência. Eu acordei com a palavra resiliência. Eu já acordei e fui para o dicionário. Falei: nossa, é isso mesmo que eu estou precisando, resiliência. Claramente. Então, aconteceu comigo. Espírito de carteirinha desde 8 anos de idade. Passei por uma situação em que
me mostraram, porque eu estava descrente. Olha que interessante. Mesmo com tudo isso que a doutrina nos ensina, que o Cristo nos ensina, tem momentos difíceis da vida, a gente fica descrente. E aí sim eu precisava me perguntar. Mas já vos disse também, vós me vistes, e não credes. Aí vamos lá. Olha a natureza em volta. Aquelas nuvens flutuando lá. Até hoje não consegue explicar direito por que aquele vapor d'água está flutuando ali naquela altura. Podemos gerar hipóteses. Por que então ele está flutuando naquela altura e em determinado momento começa a chover? Por que as árvores crescem? Porque por mais que eu queira que elas não cresçam, e aí vem uma coisa interessante, eu queria que crescesse somente as flores bonitinhas, né? Mas Deus não tem esse negócio, todo filho dele é amado, então tanto o mato quanto a flor bonita cresce do mesmo jeito, parece que o mato cresce mais, mas é porque a gente enxerga daquela maneira, né? A gente não quer que o mato cresça, não é assim? A gente vai olhar os animais, quem tem animal de estimação, a pessoa começa a enxergar Deus ali, por causa de toda a situação que ele vive, o amor que você desenvolve por esse animal, o carinho que você desenvolve pelo animal, tem que tomar cuidado para que ele não ultrapasse o amor que se deve aos seres humanos, aos semelhantes, né? Isso é muito importante, mas ali você começa a ver Deus. Então, o que a gente está vendo e não está acreditando? Eu estou falando em termos gerais. Olha, se tudo que eu olho me faz acreditar em Deus, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é qual a importância dele na minha vida. Aí eu preciso ser lógico. É importante ou não? Eu sou grato ou não a quem me fez? Eu acredito que ele me fez? Aí se eu acredito que foi ele que me fez, todo o resto passa a ser secundário. Agora eu tenho que entender o meu pai. Se eu acredito que eu sou imortal, que esse corpo perece, minha alma sobrevive, eu tenho que buscar aquilo que alimenta a alma imortal, não o corpo perecível. Aí eu começo então a pensar nas coisas e a pensar bem. Aonde que eu vou buscar o que Deus quer de mim? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu começo então a ler. Você quer ouvir os outros falarem? Ah, não, é a autoridade do padre. Que padre? Desculpe, são padres que merecem nosso respeito, nosso carinho, mas são todos realmente exemplos para a sociedade? Nós não temos casos gravíssimos de comprometimento de comportamento? Aos pastores, respeitamos e acreditamos que quem decide se entregar para Jesus, para a vida do bem, merece ser respeitado, mas todos são exemplos suficientes para ler e interpretar para mim? Vai perguntar para o pastor, ou para o padre, ou para o sacerdote, sobre a minha responsabilidade com Deus, ou vai perguntar para mim? É o que nós devemos pensar. Então, com esse raciocínio básico, olha a importância desse versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e não credes. Onde que a gente vê o Cristo? Na oração, na meditação, no raciocínio, na natureza que nos envolve. Nós começamos esse evangelho, a luz se fez carne e habitou entre nós, mas as trevas não a reconheceram. Que é os versículos de 1 a 5 de João, aqui, ó, desse evangelho que nós estudamos. E é o que ele está falando, volta para aquele primeiro capítulo, nos primeiros versículos. Mas já vos disse que também vós me vistes e não credes. Quantas vezes nós tivemos lá dentro de nós a certeza que amar ao próximo, caridade, são coisas importantes, mas nós não acreditamos. Ah, não, eu acredito. Não, você diz acreditar, mas você faz? Volto a René Descartes, né? Nascido em 1596, morreu em 1650, confere? Nasceu na França, morreu na Suíça. Então, olha que situação interessante. O René Descartes fala, quer conhecer uma pessoa não pelo que ela diz, mas pelo que ela faz. Então, o que eu estou fazendo? Aí você vai saber quem você é. Conheça-te a ti mesmo, quem que eu estou sendo. Ah, eu não tenho tempo para Cristo? Por quê? O que está acontecendo? Você tem tempo para quem? Os seus amigos que pensam como você? E que não acrescentam um côvado ao seu conhecimento sobre Deus ou sobre como ter uma vida melhor?
mais feliz, mais satisfatório? Então, vamos deixar de citar coisas mais complexas. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, todo aquele que me procura vai receber auxílio. A questão é que a gente quer o auxílio do nosso jeito. Senhor, eu acabei de me converter, então, como eu me converti, eu sou muito importante para o céu, para a terra e para o universo inteiro, eu espero que a semana que vem eu ganhe na loteria. Afinal de contas, eu me converti. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou dizer que eu fui irônico. Ora, nós queremos imediatamente recompensas materiais da transformação espiritual que se nos pede. Todo aquele que vai vir a mim, eu não lançarei fora. Ele está falando da felicidade do espírito, não da felicidade da terra. Quanto que um pouco a mais de dinheiro na vida de algumas pessoas a faz perder. A se faz perder. Eu tive essa experiência mais de uma vez. Um caso interessante, uma pessoa foi trabalhar em casa, era mãe solteira, foi, traz seu filho, vamos cuidar do seu filho. A gente olha o seu filho para você estudar, para você dar um futuro melhor para ele. Vai trabalhar aqui, mas nós queremos que você estude. Fomos, arrumamos escola, estudava à noite. Em dado momento, não sei o que aconteceu, que nós fomos lá na escola. E a diretora falou, não, essa pessoa não apareceu aqui mais não. Então, nós temos um caso, você quer ajudar? Sim. Nós olhamos o filho? Sim, mas nós não sabíamos para onde a pessoa andava. Então, a oportunidade ela teve. Não foi só uma vez, não. Toda vez que nós chamávamos pessoas para trabalhar conosco, nós procuramos melhorar o ensino dessa pessoa, nós convidávamos a estudar. É algo óbvio. Óbvio, eu sou professor. E então eu falava, olha, você vai ter o tempo, se você quiser estudar à tarde, você trabalha de manhã. Se você quiser estudar de manhã, você trabalha à tarde. Se quiser estudar à noite, pode trabalhar o dia todo, não tem problema. Em alguns casos, nós pagamos escola particular. Faz parte do processo, porque não vamos levar nada. Aquele dinheiro que não seria pago não aumentou em nada ou diminuiu em nada o nosso conforto. Se diminuísse, até seria caridade. Então, não foi caridade. Deixar isso bem claro, porque as pessoas podem achar que nós estamos falando de uma caridade trazendo vantagens para nós mesmos. Não, deixar isso bem claro. Está escrito no nosso Evangelho. Tudo aquilo que você doa, que não gera nenhum sacrifício, não é caridade, é obrigação. Deixar isso muito claro, porque a gente acha que faz uma coisa ou outra, ajuda uma pessoa uma vez na vida, nós já estamos no céu. A caridade é a essência do universo, do próprio Pai da criação. Trabalhar pelo bem é nossa obrigação, não é trabalhar de vez em quando achando que assim nós já estamos salvos. Foi bem duro agora, mas era preciso ser. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. O Cristo disse, eu desci do céu. O que significa isso? Eu estava num plano superior onde só a felicidade reina. E eu vim para cá. Não preciso nem falar, né? O que reina por aqui? Não para fazer a minha vontade, esse espírito maior que os anjos, mas a vontade daquele que me enviou. Olha o tamanho do Pai. Como é que com um versículo desse, você pode não questionar Pai, Filho e Espírito Santo como sendo a mesma coisa? A não ser que o Espírito Santo, o Pai e o Filho, seja capaz de mentir. Sendo que a mentira é característica do diabo, já disse a igreja. Porque ele acabou de mentir. Eu vim, mas para fazer a vontade do Pai. Ué, então ele não é o Pai? Tinha que falar assim, eu vim, estou fazendo a minha vontade. Aí sim, faria sentido. Mas para fazer daquele que me enviou. Olha o tamanho do Pai. Nós não somos capazes de enxergar o Pai. O Cristo veio, se materializou e falou, se você não vê o Pai, vede em mim. Lá na frente, lá no versículo 14, Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas Felipe, não vedes que estou no Pai e o Pai está em mim? Pelo menos pelas mesmas obras? Então, o Pai estar nele por fazer a vontade dele, não por ser ele. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todos quantos me deu, nenhum se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Nenhum se perca. Acaba com a ideia do inferno.
nenhum se perca. Aqui está escrito, existe reencarnação. Porque não tem jeito de uma única vida o indivíduo não se perder. Se somar a esse versículo, o versículo, nem um J, nem um tio da lei passará, vai ser cobrado tudo, não dá para ser numa vida. A interpretação disso aqui mostra-nos que as reencarnações existem. Aí eu paro aqui um pouquinho, saímos um pouquinho do, pode-se chamar místico, e vamos para a ciência. E vamos fazer as perguntas de acordo com a própria religião. Existiu o homem das cavernas? Eu não estava lá para ver, a pessoa pode falar, não estava, você era. Mas tudo bem. Existiu? Os fósseis mostram que sim. Ou a imprensa, os cientistas e a comunidade de divulgação científica, eles se juntaram para contar mentira para nós. O que é difícil, porque pelo menos um ia fugir disso. Certo? A coisa é tão grave quanto a bitolar a mente, né? Bitola é a distância entre os trilhos de um trem. Né? Bitolar é manter a mente fixa. Aconteceu isso lá na Universidade Federal de Goiás, em que um aluno entrou e ele queria que o professor, não fui eu o caso, mas eu estava presente, foi na aula prática, lá o laboratório era grandão, os professores davam aula prática em regiões diferentes, depois é que foi fechado. Ele queria porque queria verificar a quantidade de costela do homem e da mulher, porque o homem tinha que ter uma a menos. Então, das 12 costelas de cada lado, ele queria que mostrasse que tinha 11. Aí nós, me lembro direitinho, o professor foi todo feliz, abriu lá, mostrou o cadáver para ele, ele falou que era mentira, eles tinham colocado aquela costela lá, porque o homem tinha que ter uma costela a menos, que estava na Bíblia. Então a interpretação não foi uma interpretação, vamos dizer assim, figurada, abstrata, mas ele entendia de forma literal isso. Agora, dessa forma de entender, a pessoa nunca vai entender que nesse versículo está escrito assim, nenhum se perca. Se ninguém vai se perder, estar no inferno é um estado íntimo de distância das leis de Deus por opção. A pessoa aprende que o mundo espiritual supera o mundo material, porque o próprio Cristo ensinou, viveu pobre e foi crucificado em dor e sacrifício. Isso não é mostrar a veracidade e a importância do mundo espiritual? Pois eu recebo essa informação aqui e não aplico para a minha vida, aí eu desencarno e me encontro no inferno. Começa a ler o Nosso Lar, então, e depois estuda a vida de Carlos Chagas, e você vai ver que Carlos Chagas passou pela vida como um médico respeitável, até de certa forma bondoso, e está escrito no Nosso Lar que deu receita de graça para 5.000 pessoas. E nós fomos buscar a história dele, e o filho dele conta na biografia que ele escreve do pai, que ele não somente dava a receita de graça, ele dava o dinheiro para o indivíduo comprar o medicamento. Mas esse indivíduo foi para o umbral porque ele fez isso. Mas ele não cresceu moralmente. Ele não se tornou uma pessoa melhor, ele ainda desencarnou ateu, uma vaidade excessiva. E aí ele criou o próprio inferno. E aí ele foi para o umbral. Aí ele se arrependeu. E aí nós temos toda a história contada através da mediunidade santificada de Chico Xavier, para nos mostrar a realidade do plano espiritual. Mas a situação é tão grave que o filho de uma pessoa espírita me disse que essa pessoa que se disse espírita falou que não sabe direito como é que é o mundo espiritual, porque ninguém que morreu voltou para contar. Então, as pessoas tendem a entender, se você se diz cristão, seja de fato. Se você se diz espírita, pelo menos as obras da codificação, pelo menos, fora os outros. Se você se diz alguma coisa, você não tem que ser coerente. Se você se diz técnico em logística, você não tem que conhecer o assunto? Se você não conhecer, o que vai acontecer? Gasto excessivo, não é? Problemas, não é? Então, se você quer ser cristão, por que você não vai levar em consideração que ele é mais importante para a vida eterna do que a sua própria profissão? Porque o indivíduo que busca a vida eterna, ele é um excelente profissional. Não é não? Posso contar. Eu fiz engenharia, nos estágios e nos contatos que nós tivemos com as empresas, inicialmente,
o pessoal estava buscando pedreiro crente. Você já ouviu falar disso? Por quê? Porque a história dos pedreiros de beber e não ir trabalhar era tão grande como os crentes não bebiam. Eles começaram a ir atrás de pedreiro crente. Por quê? O indivíduo estava levando a sério a profissão dele. Porque, considerando que ele estava ligado a Deus, ele não ia passar a perna no patrão. Até que descobriram que a coisa não é bem assim. Aquilo que se diz não é aquilo que se faz. Aí foram descobrir que não adiantava o indivíduo não beber, ele não ia trabalhar de qualquer jeito na segunda-feira, e nem no sábado. Impressionante. Eu vi isso acontecendo, porque foi interessantemente, na época que eu estava fazendo o curso, né? E a gente fomos nas obras, conversando com os professores, conversando com os colegas, e a situação acontecendo, e o professor chegou a falar isso que eu estou falando para vocês em sala de aula. Até que ele começou a falar assim, a gente achou que o importante é que ele tendo Deus no coração, ele não ia faltar. Não adianta, ele falta e ele termina a obra. Se você paga antes, ele não volta para fazer a obra para você. A maioria, não são todos, mas isso acontece, as pessoas sabem. Então a questão não é o que se diz, mas o que se faz, voltando na parte prática daquilo que o René Descartes falou, né? Então a vontade do Pai que me enviou é esta, que todos quantos me deu, nenhum se perca, mas que o ressuscite no último dia. E que é esse último dia? O que é ressuscitar no último dia? O que foi a ressurreição do Cristo? Ir para o céu. Ir para a felicidade eterna. E que último dia que é esse? É o último dia do indivíduo, ele que escolhe. Nós estamos numa fase de transformação da Terra. Aquele que não tiver condições de se manter aqui em termos morais, ele vai para outro planeta. No último dia dele, ele não ressuscitou, então ele vai para outro planeta e lá ele vai ter o outro último dia dele, quantas vezes ele quiser, porque assim é o amor do Pai. Perdão infinito. O indivíduo tem chance de ser feliz, depende dele. O tempo depende dele. Depende do livre-arbítrio de cada um. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, o que está escrito aqui? Me enviou para representá-lo. E aquele que crê, tem a vida eterna. Daí a pessoa interpreta errada. Basta crer. Então tá bom. Eu faço bobagem minha vida inteira, né? Naquele último momento, falo, eu creio, Senhor. Ele não conhece, né? Deus é bobo, ele não conhece o coração das criaturas que ele fez, não, né? Não, esse crer significa acreditando eu faço. Não é crer no sentido de apenas crer. Isso é hipocrisia. Isso é a facilidade que as pessoas querem de conseguir o céu sem esforço. Então tá bom, conseguir o céu sem esforço. Da onde que o Cristo veio? Está escrito aqui. Do céu. Ele precisava fazer esforço para voltar para lá? Se sacrificou inteiro. Se isso não é exemplo para o indivíduo entender que não é a questão de crer, mas de fazer, aí a interpretação é do próprio indivíduo. Ele quer ser bobo porque quer. Porque quer. Nós passamos por isso. As pessoas dizendo, eu falei, olha, a situação para sair de determinados problemas, é bom evitar determinadas situações, senão fica complicado, né? Você tem sensibilidade, dependendo do ambiente que você for, é complicado. Quem aqui tem sensibilidade sabe disso. No nosso estudo da noite, normalmente a dona Maria Ângela ela está presente. Não está presente hoje, né? Ela podia contar para a gente que ela tem sensibilidade, assim como eu passo por isso, ela passa também, eu acho que outras pessoas passam. Se eu entrar no supermercado lotado, eu não consigo ficar, eu tenho que sair. A possibilidade é muito alta. Porque o médium, ele recebe pensamentos de desencarnados e de encarnados. Muita gente, pensamentos desconexos, fica muito difícil manter lá. Dá para orar? Dá, mas não é assim, nós não somos perfeitos. O Cristo veio para a Terra e não se misturou, mas não foi o caso dos apóstolos, que eram os indivíduos que fizeram a vontade dele. A gente está numa situação complicada, então é melhor evitar. Eu que não vou para lá ficar sofrendo à toa. Situações, por exemplo, determinados encontros, impossível, não dá para ficar, não consigo. É inferioridade? Seria bom ir lá levar Jesus. Pode ser, tem sempre a gente consegue. E a dona Maria Ângela já é espírita há mais tempo que eu, né? Ela já está com quase 70 anos. E ela contando, ela falou assim, não consigo ir, vou em tal local, não consigo ficar. E muitos outros indivíduos que têm sensibilidade não conseguem ficar. Não dá para ficar. Então, que o Cristo volta aqui,
e nos ensina: quer ter a vida eterna, quer a felicidade? Eu te ressuscito. Ou seja, se você crer em Cristo significa organizar a sua vida para agir como Ele nos ensinou. Ah, mas eu não sei. É simples, ama a Deus e ama o próximo. Ah, mas eu vou errar. Vai, tem situações muito complexas, nós já citamos aqui. Mas acredite, Deus nunca desampara o seu filho. Se você tem vontade de acertar, você acerta. Você pode até errar, não dura. Se você tiver o coração aberto, humildade para aceitar, imediatamente um bom espírito fala assim: ó, meu filho, você errou. Vamos pedir perdão, vamos refazer isso, vamos não fazer mais. Coloque aquilo, dói no coração, se o arrependimento for verdadeiro. Se realmente a minha vontade for trabalhar para Jesus. Se isso partir de mim, e não dos séculos que a gente tem vivido, como disse Emmanuel, a passos bastante miúdos no processo de crescimento. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. O homem curou as pessoas, fez milagre, e ele falou: eu sou o pão que desce do céu, que traz o alimento das almas. Olha que interessante. Duvidaram dele, assim como fazem normalmente. A gente tem um complexo de inferioridade tão grande, mas tão grande, que a gente vê as grandes mentes comentando, né? Raramente eles acreditam neles em família. O próprio Cristo aconteceu isso, e aí nós vamos ver aqui. E diziam: não é este o Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Veja que interessante. Estavam pegando a parte material. Não é assim? Quantas vezes, né, o indivíduo consegue, e nós vemos isso em família mesmo, pegar um caso típico da ciência de Albert Einstein, né? O Einstein, ele ficou internado um tempo, aos 15, 16 anos, o tio dele deu uma bússola para ele, e a partir do que ele viu na bússola, tentando interpretar como que a bússola funcionava, devido à imantação do magnetismo terrestre, começou ali, segundo ele, as ideias sobre a relatividade e a gravidade. 15, 16 anos. Ninguém deu, da família dele, nem dos colegas dele, deu atenção para ele. Quando ele publicou os artigos, nem as pessoas com quem ele discutiu acreditaram. Foi Max Planck, que estava na Alemanha, em Berlim, e ele estava na Suíça, na firma de patentes, é que mandou uma carta para ele falando assim: parece que você conseguiu explicar aquilo que eu não consegui, venha para Berlim. Mas a ninguém ali de perto, nem os professores, ninguém acreditou nele. O Cristo fala uma coisa dessa: ele veio, importa se ele é filho de José, você pegou e fala assim: nossa, o filho de José está curando leproso? Está andando sobre as águas? Está fazendo as pessoas andarem? Não, aqui que eles falam, é sempre desculpa para não acreditar. Então, nós podemos terminar esse versículo 42, vendo como que o Cristo começou em relação a essa questão. Mas já vos disse que também vós me vistes, e não credes. Olha o que acontece aqui no versículo 42. Não estão acreditando. E o Cristo fala: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que significa que, como ele disse antes, tudo que acontece, acontece por vontade de Deus. Numa interpretação um pouco mais complexa em termos de espiritismo, nós vamos entender aqui algo bastante interessante, que a gente pode explicar com mais detalhes na próxima semana, que é a seguinte: nós sabemos, pelos livros do Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, que o Cristo recebeu de Deus a terra para ser governador. E recebendo de Deus a terra para ser governador, ele também recebeu um conjunto de espíritos. Esses espíritos somos nós, na qual ele é o nosso pastor. Por isso que ninguém vai se perder. Mas quem nos entregou a ele foi Deus. Se considerar essa visão do livro A Caminho da Luz, nós vamos entender: foi ele que me enviou e eu vim do céu. E todo aquele que ele me entregou, eu ressuscitarei, nenhum vai se perder. Foi assim que ele disse.
E aí aqui ele está dizendo, mas todo aquele que se salva, quem me enviou foi o Pai, mostrando que não é ele o Pai, mas que nós somos filhos de Deus, mas ele tem sobre nós a responsabilidade da nossa evolução. E é um prazer saber que o Cristo é responsável pela nossa evolução, não é mesmo? Vem cá, seu Wilson, fazer oração para nós. Estou gostando muito da sua oração. Você já começou a nossa. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Gratidão, Mestre, por esse momento de estudo em Sua Palavra. Gratidão por começarmos os dias ouvindo a Palavra do Senhor. Obrigado aos Espíritos de luz, aos Espíritos amigos, que nos ajudam a entender a Palavra. Obrigado, Mestre, pelo despertar, por esse momento, por nossa vida, pelo dia lá fora, pela natureza, o alimento em nossas mesas, o alimento espiritual que também é necessário, Senhor. Nos ajude a fazer com que o tropeço do dia se transforme em lições para o amanhã. E que cada vez mais, Mestre, possamos caminhar em direção à luz, em direção à nossa renovação íntima. Abra-nos o coração, Senhor, para que nele reflita a sua luz em direção a todos os nossos amigos, familiares e também os inimigos, para que desarmem-se diante de nós e com a sua luz refletida em nosso peito possa enxergar o amor divino. Obrigado, Mestre, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que seja feita a vossa vontade. Que assim seja.